brasa viva e que poder... Bem, estamos de volta para o quarto e último bloco deste programa Pinga Fogo Especial, em linha direta com o estado do Rio de Janeiro. Desembargador Carreira Alvim, que aceitou nosso convite para nos falar a respeito de grandes informações que repercutiram nacionalmente. A prisão do próprio desembargador como vice-presidente do Tribunal Regional Federal lá do seu estado, e também o livro que ele está lançando denunciando que realmente a Polícia Federal teria colocado um juiz no olho do furacão, o nome da operação que aconteceu em 2007, né? E agora queremos saber dele, desembargador, qual é a opinião do senhor com relação às mudanças necessárias para o Poder Judiciário melhorar o seu atendimento à população brasileira? Bem, para que a justiça seja mais eficiente para a população, é preciso, ao meu ver, que primeiro mude a sua estrutura. Porque a estrutura da justiça brasileira é arcaica, ineficiente, deficiente e não tem a menor condição de prestar a justiça rápida neste país. Para que os internautas tenham a ideia, nos países europeus onde existem as cortes de cassação para rever decisões de juízes inferiores, são compostas de 300, 400 membros. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso Superior Tribunal de Justiça tem apenas 33 membros. Nós temos várias justiças federais. A Justiça Federal Comum, nós temos a Justiça Militar, nós temos a Justiça do Trabalho e temos a Justiça Eleitoral. Tudo isso deveria ser unificado numa justiça só, como Justiça da União. Mas acontece que para fazer isso tem que mexer nos privilégios. Porque se você unificar os tribunais superiores num tribunal só e distribuindo os processos em função da matéria que é decidida, você vai acabar com muitos cargos de presidente, muitos cargos de vice-presidente, né? Muitos cargos de assessoria, e o Poder Judiciário não tem o menor interesse que isso aconteça. Aliás, o Poder Judiciário começa, a meu ver, equivocado quando denomina os seus membros dos tribunais superiores de ministros, os membros dos tribunais de apelação, desembargadores, e até nós próprios, né, nos apressamos em serem intitulados desembargadores federais. Eu costumo dizer que se houvesse uma lei dizendo assim: a partir de hoje, todo membro do Poder Judiciário será chamado de juiz. Juiz de tribunais e juízes, né, de varas, etc. Pelo menos a grande maioria se aposentaria, porque esse título de ministro e de desembargador, isso faz muito bem ao ego do magistrado brasileiro, mas infelizmente isso não traz nenhum benefício para os jurisdicionados. O desembargador tem um pensamento crítico sobre isso que nos leva a refletir, né? Sobre os nossos políticos, por exemplo. Congresso Nacional, 81 senadores, 513 deputados federais. Por que é que eles não compram essa ideia de uma reforma no Poder Judiciário? O que o senhor pensa sobre isso, desembargador? A meu ver, Ademar Cardoso, o Poder Legislativo não agiliza a reforma do Judiciário. Primeiro porque não tem nenhuma proposta de reforma do Poder Judiciário que eu saiba em tramitação no Congresso Nacional. O que está tramitando lá é uma reforma política que, porque não atende aos interesses dos políticos, não sai nunca. Mas, se houver uma proposta de reforma do Poder Judiciário, é preciso que haja na base dessa reforma uma grande responsabilidade. Porque o Congresso Nacional é daqueles que age também impulsionado pela mídia. Eu costumo dizer que no Brasil nós temos 3 poderes atualmente: poder executivo, poder legislativo e poder midiático. Porque o poder judiciário, este é um poder controlado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é integrado inclusive por pessoas que estão fora do Poder Judiciário e que só colocaram lá dentro dos órgãos do Poder Judiciário, porque se não fizesse isso seria considerado
claramente inconstitucional. E o Congresso Nacional funciona assim: quando alguém comete um crime hediondo, logo um deputado ou um senador se apressa em apresentar um projeto de lei aumentando aquela pena de 20 para 40, 50 e 60 anos. Como se alguém que comete crime primeiro vai para um código saber qual é a pena cometida daquele crime para depois decidir se pratica ou não. Em função dessa rixa agora entre o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, com a ministra Eliana Calmon defendendo os poderes do Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, né, sendo chamado a decidir a respeito dessa matéria, logo alguém lá, não sei se deputado, se senador, apresentou lá um projeto para manter os poderes do Conselho Nacional de Justiça. Quer dizer, o Congresso Nacional é uma instituição, ele é um órgão que se preocupa muito com a vida dos outros, mas não se preocupa com a vida dele próprio. Porque ele, muitas vezes, quer tomar medidas para limpar o Poder Judiciário. Mas acontece que ele não toma as medidas para limpar nem ele próprio. A população brasileira é testemunha de tudo que tem acontecido dentro do Congresso Nacional e que, infelizmente, termina em pizza. Mas, desembargador, e o Conselho Nacional de Justiça? Órgão que foi criado para fiscalizar e censurar e até punir, indicar punições aos membros do Poder Judiciário em todo o Brasil. O senhor é contra ou a favor? Essa pergunta, Ademar Cardoso, é muito oportuna porque o povo desconhece as razões da criação desse Conselho Nacional de Justiça. No Brasil, onde o Poder Judiciário é um poder judiciário, como o próprio nome indica, ele não pode ser controlado por nenhum órgão externo. Porque se você admitir que o Poder Judiciário tem que ter um órgão de controle externo, você tem que admitir também que o Executivo tem que ter um órgão de controle externo, né? E que o Legislativo também tem um órgão de controle externo. Na verdade, o Tribunal de Contas da União, como órgão auxiliar do Legislativo, funciona numa outra área. Não faz controle externo, a não ser a respeito de contas do Poder Legislativo. E esse órgão, que tem outro nome em outros países, por exemplo, na Europa, chamado Conselho Nacional de Magistratura, ele foi criado para dar segurança ao Poder Judiciário. Porque lá, como o Judiciário não é um poder, e para evitar que o Poder Judiciário sofra influências, principalmente do Poder Executivo, criou-se um Conselho Nacional de Magistratura, exatamente para dar a esse órgão condições de bem desempenhar a sua função. Agora, no Brasil, isso é uma contradição em termos, porque se o Poder Judiciário é um poder, como é que ele pode ser controlado por um órgão que é integrado por cidadãos, por membros do Ministério Público, por pessoas que não têm a ver nada com a justiça? Eu não sou, aliás, contra e nem a favor de Conselho Nacional de Justiça. Eu sou contra a forma patológica como esse conselho funciona. Apesar de a Constituição, por exemplo, dizer que o juiz só pode ser aposentado por sentença judicial, quando condenado na esfera penal, eu acabei aposentado na esfera administrativa por ter aceito almoçar com um advogado e que esse conselho considerou suspeito. Aliás, é isso que se está discutindo no Supremo Tribunal Federal. Se o poder exercido pelo Conselho Nacional de Justiça implica em também poder aposentar um magistrado que bate de frente com a Constituição Federal. Ademar Cardoso, os poderes não negam a sua origem. Poder e justiça são duas coisas inconciliáveis. O poder não gosta da justiça porque a justiça controla o poder, e a justiça não gosta do poder porque o poder é que acaba alterando a justiça. E quando você reconhece a um órgão como o Conselho Nacional de Justiça determinados poderes, ele acaba se atropelando. E o poder é alguma coisa que realmente
causa muita simpatia a quem exerce esse poder. E daí acaba extrapolando.